Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho na carta final do apóstolo Pedro. É um documento, assim, vital, escrito um pouco antes da sua morte, sabe? Funciona como um guia para a fé, principalmente em tempos de confusão. Vamos direto ao que interessa. Para a gente entender o peso dessa carta, é preciso enxergá-la pelo que ela realmente é: o testamento espiritual de Pedro. Não são só conselhos, não. É o seu último desejo, seu apelo final para preservar a pureza da fé contra as ameaças que ele já via surgindo no horizonte. E qual que é o grande alvo que Pedro estabelece? Nada menos que isso: uma entrada ampla no reino eterno de Jesus Cristo. Então, desde o comecinho, o que está em jogo é muito alto. Ele não está falando de uma jornada qualquer, mas de como garantir uma chegada, assim, gloriosa ao destino final. Então, vamos analisar um pouco mais a fundo esse testamento. Pedro tinha 3 objetivos bem claros em mente: guiar os crentes, proteger essa galera da corrupção da doutrina e preparar todo mundo para o fim dos tempos. E o ponto de partida para tudo isso é um conceito fundamental. E o conceito é esse aí: epignosis. Não se trata de só saber sobre Cristo, mas de conhecê-lo de uma forma profunda. É um conhecimento que vem da experiência, que transforma, que molda a vida. Para Pedro, essa é a base de tudo, a âncora que firma a gente. E por que essa firmeza é tão, mas tão necessária? Porque Pedro identifica uma ameaça mortal. E o mais chocante é isso: o perigo não vem de fora, ele surge de dentro da própria comunidade de fé. Pedro traça um perfil muito claro desses falsos mestres, né? Eles são sutis, vão introduzindo heresias secretamente, usam uma retórica que convence, palavras fictícias, para explorar as pessoas. E a ironia trágica disso tudo: prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos. A gente percebe até uma evolução aqui. Lá no Antigo Testamento, a ameaça costumava vir dos falsos profetas, geralmente de fora. Agora, no Novo Testamento, o perigo é interno. São os superapóstolos que se levantam no meio do povo, o que torna o engano muito mais difícil a detectar. Bom, diante de uma ameaça tão sutil, qual é a defesa? Pedro é categórico. A âncora é a palavra profética, ou seja, o ensinamento apostólico que foi confirmado e é seguro. E essa metáfora que Pedro usa é simplesmente brilhante. A palavra profética não é só um livro de regras, ela é uma lâmpada, uma candeia. No mundo escuro, confuso, cheio de discursos que enganam, ela é a única luz que ilumina o caminho com segurança. E essa palavra tem uma função tripla. Para o presente, ela é a lâmpada que nos guia na escuridão. Para o futuro, é uma âncora que nos dá certeza sobre o dia do Senhor. E para o crescimento, é o leite puro, que nos nutre de um jeito saudável, sabe, livre dos venenos dos falsos ensinos. Agora, vamos aprofundar um pouco mais em como esse engano funciona na prática. Pedro não estava sozinho nesse alerta, não. O apóstolo Paulo também identificou e até deu um nome para a principal arma desses mestres. A palavra epitanologia é um termo grego que descreve um discurso que soa bem, que é lógico, plausível, super persuasivo. O problema: ele é vazio de Cristo. Ele convence pela forma, pela retórica e não pelo conteúdo da revelação. É a arte de parecer profundo sem ter profundidade nenhuma. A questão, então, é como que esse discurso vazio aparece na prática. Paulo, Pedro e Judas, em perfeita sintonia, nos dão um verdadeiro mapa para identificar as 3 principais formas desse desvio. Essa tabela ilustra muito bem essa anatomia do engano. Repara como as linhas se conectam. A filosofia humana, que Paulo tanto alertou, leva à autonomia religiosa, o tal do caminho de Caim. O misticismo se torna uma espiritualidade de mercado, o erro de Balaão. E o legalismo, as regras humanas, se transformam em rebelião institucional, a rebelião de Coré. São exatamente os mesmos padrões se repetindo ao longo da história. O resultado final disso tudo é o que a gente pode chamar de ministerialismo. É quando a fé deixa de ser sobre o conhecimento pleno de Cristo e passa a girar em torno de seguir um homem, uma visão particular ou uma instituição. Isso acaba criando sistemas que aprisionam as pessoas em vez de libertar. Então, como a gente combate tudo isso? Pedro nos leva para a parte final da sua carta, conectando essa luta do presente com a certeza de uma resolução no futuro. A nossa vida hoje precisa ser moldada pela certeza do que está por vir. A certeza do dia do Senhor é o grande eixo. E Pedro usa essa imagem poderosa: virá como um ladrão. A ideia não é gerar medo,
Mas urgência, vigilância. A história não está à deriva, não. Ela caminha para um clímax que foi divinamente ordenado. E para aqueles que zombam, dizendo: Ué, cadê a promessa da vinda dele? Pedro oferece uma perspectiva que muda tudo. A aparente demora não é um sinal de que a promessa falhou. Pelo contrário, é um sinal da paciência de Deus que dá tempo para que mais pessoas se arrependam. No fim, tudo se resume a isto. O testamento de Pedro termina com 3 comandos bem diretos. Primeiro, acautelai-vos, ou seja, fiquem alertas. Segundo, não decaiais, não percam a firmeza de vocês. E o mais importante, o terceiro, crescei. Nunca parem de crescer nesse conhecimento vivo, transformador de Jesus Cristo. Isso tudo nos deixa com a pergunta final. Uma pergunta que ecoa desde a pena de Pedro até os dias de hoje. Onde a nossa fé está realmente firmada? Ela está no conhecimento profundo de Cristo ou está em sistemas humanos e discursos que soam bem, mas que no fim das contas são vazios? A resposta para essa pergunta, bom, ela define tudo.